Al pensar en el universo, generalmente lo asociamos al espacio sideral, pero en realidad el universo es todo. Y uno de los aspectos más intrigantes de este todo es justamente su composición, detectada por instrumentos como este. Y hablando de composición, ¿de qué está hecho el universo? Hasta ahora hemos visto el fascinante macrocosmos, pero en el episodio de hoy vamos a realizar un viaje hacia un universo diferente, el que se esconde dentro de un diminuto átomo. Suponiendo que debe haber un elemento básico subyacente a todo lo que conocemos, algo con lo que simplemente se haya construido todo lo que nosotros entendemos como todo. Desde tiempos antiguos, los seres humanos intentan responder a la pregunta ¿de qué está hecho el universo? Presumiendo que si pudieran responder a esta pregunta, entonces podrían también responder a preguntas más trascendentales como ¿de dónde vino todo? ¿De qué estamos hechos? ¿Y hacia dónde vamos? Y serían los griegos quienes le darían el nombre a esta pieza básica indivisible de átomo. Durante siglos, los átomos no pasaron de un concepto que impulsó innúmeras investigaciones hasta que finalmente fueron descubiertos a finales del siglo XIX. Y aunque muchos esperaban encontrar respuestas en esta pequeña estructura que suponían sería la base de la materia, nuevas e infinitas posibilidades se abrieron tras su observación. Así nació un universo intrigante e desafiador. O ser humano sempre se questionou do que as coisas são feitas. Existe aquela máxima, dos 4 elementos fundamentais, a água, a terra, o ar e o fogo, que com isso você faria todas as outras coisas. Até que os gregos lançaram o conceito do átomo, que seriam pequenas bolinhas, que seriam a menor parcela da matéria, e que com essas bolinhas, como se fossem bloquinhos de Lego, você constrói todo o resto. Una vez que el átomo fue observado, los científicos se preguntaron si este podría ser dividido. Fue así que descubrieron que los átomos están compuestos de neutrones, protones y electrones. Entonces, nuevas tecnologías se desarrollaron y los científicos consiguieron dividir estas partículas, descubriendo que estaban compuestas de partículas todavía más pequeñas. Así, nuevos descubrimientos nos han sumergido cada vez más adentro y más profundo en el mundo subatómico, permitiéndonos conocer partículas que van desde bariones y mesones hasta los diminutos quarks, que por su vez son subtipos. Combinaciones de quarks pueden formar centenas de tipos de hadrones y solo una parte de estos tipos ha sido observada hasta hoy. Pero la tecnología continúa avanzando aceleradamente a fin de poder descubrir nuevas partículas. Que a gente conhece bem são aquelas partículas básicas que compõem o modelo padrão, que são os leptons, como elétrons, muons, taus, neutrinos, ou os quarks e gluons, que são da interação forte. Tem alguns bósons da interação eletrofraca, né? E o fóton, que é da eletromagnética. Então tem esse conjunto de partículas, que é um número pequeno de partículas que compõem o chamado modelo padrão.
Só que elas se misturam e se combinam para formar várias outras partículas. Então a gente tem prótons e nêutrons que não são mais partículas fundamentais, elas têm uma estrutura interna e são derivadas desse conjunto de partículas mais fundamentais. Então você tem um número enorme de partículas que são produzidas em processos naturais ou em laboratório, mas as básicas é um conjunto limitado. Então vamos estudar esse núcleo. O que tem dentro desse núcleo? Nós sabemos que ele é positivo, mas ele é formado do quê? É uma nova bolinha rígida, né? Então você usando partículas menores, você começa a bombardear esse núcleo. Então você passa a descobrir que ele é formado basicamente por duas partículas. O próton, que é positivo, e uma outra partícula, quase com a mesma massa, mas que não tem carga nenhuma, que deram o nome de nêutron. Mas será que então essas são as novas partículas fundamentais, as novas bolinhas, os antigos átomos dos gregos? Então eles começam a bombardear prótons e nêutrons com projéteis cada vez menores, em energias cada vez maiores. E eles conseguem quebrar o próton e quebrar o nêutron também. E veem que eles são formados por outras partículas que foram chamadas de quarks. Cada um deles formado por 3 quarks. E aí sim, essas são partículas fundamentais, assim como o elétron. O elétron é uma partícula fundamental. E o quark também é uma partícula fundamental, de acordo com a teoria da chamada Big Bang, surgidos bem lá no início, logo após a era do eletromagnetismo, quando o universo esfriou, foi possível surgir a primeira matéria, os quarks e elétrons surgiram, esfriando, os quarks puderam se juntar, formando os prótons e nêutrons, esfriando novamente, os elétrons puderam se juntar, formando a matéria que nós conhecemos hoje. O que é importante é que dentro dos átomos, prótons e nêutrons ficam estáveis. E eles ficam estáveis por causa de uma outra assimetria da natureza que mostra que prótons e nêutrons, na verdade, são faces diferentes de uma mesma partícula. E como são as mesmas partículas, e são partículas que são quânticas, e de um tipo especial chamado férmions, que tem um número quântico spin, chamado spin, que é um semi-inteiro, vale meio. Tem partículas que têm spin meio, partículas com spin inteiro 1. Então, essas partículas com spin semi-inteiro, elas são chamadas férmions e obedecem a uma regra que foi descoberta por um físico chamado Pauli, que vale para qualquer férmion e que são partículas que obedecem, que se comportam quanticamente, né? E essas partículas, elas não podem você não pode encontrar duas partículas no mesmo estado. E isso não pode acontecer. Então você não pode, por causa disso, você não pode colocar dentro de um mesmo nível nuclear mais do que 2 prótons, um com spin para cima, outro com spin para baixo, ou mais do que 2 nêutrons. E é isso que garante a estabilidade nuclear. Por isso que os prótons dentro do núcleo não podem se converter em prótons, porque energeticamente isso não seria possível. Isso garante a estabilidade nuclear. É uma propriedade quântica da matéria que permite o núcleo ser estável, né? Que permite não, que mostra pra gente que por que o núcleo é estável. A forma mais simples da gente imaginar um átomo, por incrível que pareça, seria como um sistema solar. Você tem um corpo central, extremamente grande, massivo, tá? Que no caso do átomo é formado por prótons e nêutrons, tá? A presença do nêutron ali facilita a convivência dos prótons entre si, que veja, prótons são positivos, então a tendência deles é ir embora. O que segura é a força nuclear forte, mas o nêutron sem carga ali no meio ajuda a fazê-los conviverem entre si. E ao redor desse núcleo você tem os elétrons. Nos primeiros modelos atômicos, esses elétrons estavam circulando em torno do núcleo como se fossem planetas, os planetas girando em torno do Sol, né? Hoje, sabemos que não é bem assim.
Você não tem órbitas determinadas na qual você consegue determinar o elétron está nesse momento, nesse ponto. Você tem nuvens de probabilidade que indicam aonde aquele elétron pode estar, aquele elétron com aquela determinada energia pode estar ao redor daquele átomo. Essa região mais externa do átomo, chamada de eletrosfera ou camada eletrônica, é importante entender, ela é preenchida pelo elétron, ou para átomos maiores, os elétrons. Só que, geralmente, nós estamos acostumados por imaginar uma partículazinha girando ali, girando. A ciência não vê isso mais assim. A física hoje vê ali como uma religião onde você entende que há uma partícula presente ali. Então, essa região é chamada de eletrosfera. Los átomos son realmente muy pequeños. Para tener una idea, un único grano de arena contiene 22 quintillones de átomos, o sea, 22 seguido de 18 ceros. Cerca de 1 millón de átomos alineados lado a lado son tan espesos como uno de tus cabellos. Si un átomo fuera del tamaño de una bola de golf, la bola de golf sería del tamaño de la Tierra al compararla. Pero a pesar de ser tan pequeños, los científicos descubrieron que los átomos contienen partes todavía menores. Están hechos de protones, neutrones y electrones. Los protones y neutrones constituyen el núcleo del átomo, que es 1/millonésimo de 1/billonésimo de su volumen. Así, algunos científicos llegan a afirmar que la materia está compuesta en su mayoría por vacío, ya que los átomos son 99,9% de espacio vacío. Si un átomo fuera del tamaño de un estadio de fútbol, el núcleo entonces sería del tamaño de un grano de arroz. Sin embargo, pesaría más que el estadio entero. Un ejemplo de esto son las estrellas de neutrones. Si su masa pudiera ser pesada, una cucharadita de té podría pesar más que toda la población de la Tierra. No final do século XIX, começo do século XX, uma experiência, ela pegou uma folha muito fina do átomo de ouro, que é um átomo pesado, muito fina, quase que ela tinha uma camada apenas de átomo formando aquela forma. E essa folha de ouro foi bombardeada com radiação alfa. Tá? Partículas alfa foram direcionadas para essa folha e se observou a trajetória dessas partículas ao passarem por aquela folha. O que se esperava? Se os átomos fossem bolinhas rígidas, que grudadinhas uma na outra, a expectativa era que as partículas alfa chegariam ali, bateriam e voltariam, como uma parede. Tá? Para surpresa, essas partículas atravessaram em sua grande maioria aquela folha como se ela fosse transparente, e sendo que algumas desviavam o seu caminho. Isso indicava que aquela folha era basicamente um grande espaço vazio, com alguns pontos muito densos que às vezes rebatiam as partículas e às vezes mudavam a trajetória delas. Ou seja, o átomo passou de ser uma bolinha rígida, indivisível, para algo pontual, bem pequenininho no centro, com um grande espaço vazio em volta dela. Alguns costumam dizer que nós somos mais feitos de vazios do que de matéria, e é verdade. O átomo em si, a parte que é ocupada pela matéria é muito menor, mas muito menor mesmo do que o espaço do átomo como um todo. Cuando una diminuta partícula inconcebiblemente pequeña, llamada muón, fue identificada, el legendario físico Isaac Rabi dijo: ¿quién encargó esto? Aun cuando nos resulte difícil concebir el tamaño impresionantemente minúsculo de los átomos y las partículas subatómicas,
Son sus interacciones las que nos obligan a confrontar nuestros presupuestos más básicos sobre el universo. O mundo subatômico talvez seja até mais estranho do que o mundo relativístico. Porque você vê partículas se comportando como onda e ondas se comportando como partículas. Newton fez, no seu estudo sobre óptica, determinou que a luz é uma onda e provou que ela tem um comportamento como onda. Difração, refração, reflexão, perfeito. Einstein, para explicar o efeito fotoelétrico, teve que tratar a luz não como uma onda, mas como uma partícula, que ao interagir com a matéria da célula fotoelétrica, transfere aquela energia, aquele quantum de energia e gera energia elétrica, ou térmica, dependendo. Essa dualidade, poxa, é matéria ou é onda? São os dois. Depende do estado, depende do momento. Ela vai se comportar de um jeito, ela vai se comportar ou se apresentar de outra forma. No mundo subatômico, tudo é baseado em probabilidades. Nada é determinado. Tudo é baseado na probabilidade de algo acontecer ou não, de algo estar ali ou não, dela ir nesta direção ou não. Tem maior probabilidade ou não? Ou seja, por exemplo, você tem uma partícula, você quer determinar aonde ela está e para onde ela vai. O princípio da incerteza quântica diz que você tem que escolher um dos dois. Ou você determina onde ela está, com alta precisão, e você não vai ter a mínima ideia para onde ela vai, ou você determina para onde ela está indo, mas não vai ter a mínima ideia de onde ela está. E não é uma limitação experimental, digamos assim. Não, nós que não conseguimos medir, não somos capazes de medir. Porque a matéria se comporta desta forma. Estamos no ensino intermediário, nós vemos aquelas órbitas dos elétrons em torno do átomo, né? Os orbitais S, P, né? Um no formato de esfera, o outro no formato de um halteres. O que é aquilo ali? Aquilo ali é apenas um gráfico da posição de maior probabilidade de onde o elétron possa estar. Ele pode estar em qualquer lugar dentro daquela região. Aonde? Não tenho a mínima ideia, porque eu não tenho como determinar aquilo. Eventualmente ele pode estar dentro do núcleo, dentro do próton. Pode. Existe uma probabilidade calculada de que ele esteja dentro do núcleo. Entende? É maluco isso? Foge à nossa concepção. Você leva 2 fótons para cada lado do mundo, você altera o spin de um outro e o outro naturalmente muda lá do outro lado do mundo. Como? É algo que só a mecânica quântica explica e funciona. Você consegue experimentar isso. Mas é um mundo que foge à nossa concepção completamente. Los átomos son la base de todo. Siendo así, la silla o el sofá en que estás sentado en este momento está constituido por energía. Partículas en movimiento, colidiendo unas con las otras, existiendo y dejando de existir billones de veces en billonésimos de segundos. Tu silla puede parecer sólida, pero esa solidez podría ser solo una ilusión. Tiene peso, masa, forma y textura, pero no es más que una relación de energía mediada por constantes nucleares y por el electromagnetismo. Y aunque puedas sentirla como algo sólido, en esencia no es más que movimientos frenéticos e infinitos de energía. As estruturas sólidas que nós observamos, elas são resultantes de átomos interconectados e
essa interconexão acontece ali na camada eletrônica. O que é a camada eletrônica? É a região onde o elétron está localizado. Então, se o elétron está ali e a interação se dá por elétron, a força que rege é a força eletromagnética. Ou seja, toda a solidez que nós enxergamos na natureza é descrita pela força eletromagnética. Você não consegue atravessar uma parede, por quê? Porque você tem forças eletromagnéticas mantendo aquela parede firme, sólida. Você tem forças eletromagnéticas mantendo você sólido, que criam essa barreira. Então, para você conseguir fazer isso, você teria que romper forças eletromagnéticas que naquela escala são extremamente fortes. Extremamente fortes. Então você tem a força eletromagnética mantendo os elétrons em volta do núcleo, o negativo do elétron sendo atraído pelo positivo do núcleo, do próton. A força nuclear forte mantendo o núcleo coeso, né? E você tem todos os sabores, né? Você tem o átomo mais simples, um próton e um nêutron, o hidrogênio, 2 prótons e 2 nêutrons, o hélio, até átomos extremamente massivos, urânio, plutônio, e átomos que não existem, núcleos que não existem na natureza, criados pelo ser humano. Em grandes aceleradores, você pega 2 núcleos de átomos pesados, fazem eles chocarem, e por alguns minutos aqueles 2 núcleos se fundem, formando um novo elemento químico. Então aquilo que os alquimistas sonhavam em criar os elementos, né, transformar tudo em ouro, os físicos nucleares fazem isso com o pé nas costas. Tá? Só que há um custo tão grande que não vale a pena. Sai mais caro você produzir ouro usando acelerador que você comprando ouro na loja da esquina. Então não vale a pena, mas é possível você criar ouro. Existen en el universo ciertas jerarquías. Los átomos forman moléculas que son más complejas que un átomo. Las moléculas forman células que a su vez son más complejas. Las células forman sistemas: nervioso, inmunológico, límbico, circulatorio, entre otros. Y esos sistemas forman un sistema mucho mayor y complejo que se conoce como tú. De trillones de átomos para un solo tú. Tú estás hecho de trillones de átomos que se mueven intensamente, yendo y viniendo, pero que conocen exactamente su posición dentro de la jerarquía. Tú estás hecho en esencia de energía. A vida é uma etapa, é um gap que existe entre a física e a vida, porque você pega átomos inanimados que não têm consciência, que não tem nada, e eles formam uma célula que consegue trabalhar e agir independente sem ter um cérebro. Eu fico imaginando como que átomos, puramente átomos, moléculas, ela sabe o momento que ela tem que abrir para fazer uma cópia do RNA para produzir uma determinada proteína. Sinceramente, os biólogos descrevem isso perfeitamente, com uma precisão maravilhosa, mas quando eu olho de baixo para cima, olhando não de cima do ser vivo e descrever como ele funciona, mas quando eu vejo aquilo como átomos, eu não consigo casar as duas coisas. Existe um gap ali. Entende? Da mesma forma, existe um outro gap quando nós tratamos da cereja do bolo, que é o ser humano, nas duas concepções, que é o início do raciocínio. O único ser vivo nesse planeta que consegue fugir da seleção natural, que consegue mudar o seu ambiente, que consegue criar, que raciocina, que observa, que faz conjecturas. É um outro gap muito grande que nós não conseguimos. Em todos os aspectos, você precisa de algo chamado fé. Entende? E fé é acreditar em algo que você não tem provas. Senão ela deixa de ser fé, passa a ser fato. El universo, con su pequeñez, nos confronta con una realidad para la cual simplemente no tenemos parámetros. En el mundo subatómico las cosas vienen y van, aparecen y desaparecen,
giran, saltan, se comunican y demuestran conciencia las unas de las otras, sin tomar en cuenta cómo el mundo, según nuestra mecánica, debería funcionar. Sin importar cuán grande y sólida parezcan las masas en el universo, así como las paredes de tu casa o tu propio cuerpo, en última instancia, no son más que energía pulsante. Átomos estableciendo relaciones en un mundo de probabilidades donde parece imposible predecir cualquier reacción. Y es este mundo caótico e intrigante la base sobre la cual se construyen las predecibles grandezas macrocósmicas del universo. Un contraste tan inmensurable que llevó al reconocido físico danés Niels Bohr a afirmar que si la mecánica cuántica no te asusta, es porque todavía no la has comprendido. Así, ya sea que observemos hacia el cosmos o simplemente dentro de un átomo, ambos parecen constituir complejos universos compuestos por intrincados laberintos de conocimiento que los científicos intentan conciliar. La propia realidad, para nosotros tan comprensible y común, podría ser mucho más de lo que imaginamos, e incluso nuestros sólidos y concretos razonamientos podrían simplemente ser una ilusión, al no conseguir comprender aquello que está más allá. Una vida que va más allá de lo que podemos ver y entender. Y hoy, incluso, los científicos más brillantes, actualizados y bien informados son constantemente sorprendidos por este más allá que existe en el universo, por los misterios de la materia, energía, el binomio esencial e irreductible, que se transforma sin cesar, base de lo que existe, desde el polvo interestelar hasta el ser humano. Y que llevó a Jeffrey Kluger a escribir en uno de sus artículos publicados en la revista Time que los científicos están tratando con algo mayor que la mera física, algo que desafía la matemática y se choca, por lo menos por un instante, con lo espiritual.